Olá, este é o canal Versátil de dezembro, o último de 2015. E não poderíamos passar esse ano sem homenagear o grande gênio do cinema, um dos grandes gênios do cinema, que é Orson Welles. Ele está fazendo o centenário de nascimento, né? Ele nasceu em 1915 e esse ano se comemora 100 anos do nascimento dele. E nós fazemos a comemoração com duas caixas muito especiais. A primeira é o cinema de Orson Welles e a outra é o Shakespeare por Welles. Vamos começar pelo cinema de Orson Welles. O cinema de Orson Welles é um exclusivo da livraria Saraiva, isso é muito importante destacar, uma edição limitada com 6 cards, são 6 filmes em 3 DVDs, todos em inéditas versões restauradas e mais de 2 horas de extras, sendo que 2 filmes têm comentário em áudio legendado, que é o Dama de Xangai com Peter Bogdanovich e o Soberba com Robert Carringer. Então é muito interessante. Uma coisa muito importante para a gente começar a falar dessa coleção, a gente vai falar da ordem cronológica dos filmes, é uma frase que quando o Peter Bogdanovich ele abre o livro dele logo no prólogo, o livro Este é Orson Welles, publicado aqui no Brasil, que para mostrar esse livro foi feito todo o trabalho do Bogdanovich, que depois tornou colaborador do Welles, fez entrevistas, tudo era para mostrar que o Welles era muito mais do que Cidadão Kane. Porque infelizmente algumas pessoas acham que o Welles é apenas Cidadão Kane, que é o maior filme, ou talvez um dos maiores filmes da história do cinema. E essa caixa, as duas caixas mostram isso, a versatilidade e a enorme inteligência e criação visual do Orson Welles. Vamos começar pelo filme mais antigo da caixa do cinema de Orson Welles, que é o Soberba, inclusive o meu favorito de todos lançados esse ano pela Versátil. O Soberba é apresentado aqui na versão restaurada, com comentário em áudio, como comentei com vocês, e ainda tem um depoimento do Bill Crumb, que é um especialista no Orson Welles, que vai falar sobre o Soberba, a produção do Soberba, que a gente vai comentar um pouco aqui, e também um pouco do É Tudo Verdade, que está no mesmo disco. Isso é muito importante. Nós temos aí o Soberba e o É Tudo Verdade, que é o documentário que traz as cenas, né, do documentário inacabado do Orson Welles. O Soberba ele foi realizado logo após o Cidadão Kane, tá, em 42, na RKO, né? E o Welles, na verdade, fez um filme tão ambicioso quanto o Cidadão Kane, né? O corte original, o primeiro corte do Orson Welles, ele teria 131 minutos. E, infelizmente, por uma história muito complicada, o que aconteceu? O estúdio da RKO houve 2 pré-estreias que foram desastrosas do filme. A grande parte da plateia não gostou, detestou o filme. Alguns apontaram que era o melhor filme que tinham visto, mas a maioria não gostou. E o estúdio, com medo, ele decide remontar todo o filme, inclusive filmar cenas adicionais. E quem faz essa remontagem, quem era o montador, depois se torna um grande diretor, o Robert Wise, inclusive tem um filme na caixa, filme no A4. Então de 131 minutos, para você ter uma ideia, vai para 88. E ainda com cenas adicionais não filmadas pelo Orson Welles e nem pelo diretor de fotografia, um gênio que é Stanley Cortez, que é uma fotografia revolucionária. O Stanley Cortez, para ter uma ideia, é o mesmo que fez a fotografia do Beijo Amargo, do Samuel Fuller, só para dizer um filme que o Stanley Cortez fez, né? E aí o filme é muito interessante porque é um melodrama, né, baseado num romance, ganhou o prêmio Pulitzer, que é do Booth Tarkington, de 1918, né, que é considerado um grande romance da literatura norte-americana no século XX. O Welles já tinha adaptado para uma peça de radiofônica e ele vai e faz a versão cinematográfica. Então, dentro daquela estrutura do melodrama, ele subverte a estrutura do melodrama tradicional hollywoodiano, né? Isso vai começar a subverter através do quê? Da mise-en-scène, do roteiro. Você percebe o uso, né, como sempre do Welles, as angulações de câmera, o uso dramático do cenário. Então, ele se constrói um cenário caríssimo, que é o cenário da casa dos Amberson, né? E é muito interessante o tom do filme, né? Ele começa com um tom aquela família que, na verdade, domina aquela cidade, né, no interior dos Estados Unidos, e a decadência dessa família. E como o Welles vai mostrando isso com diversos recursos de câmera, diversos recursos dramáticos e consequências extraordinárias. A cena do outono do patriarca, que está já no fim da vida, a sequência que quando o personagem lá pelo final tem a mudança da cidade, a questão da industrialização da cidade. Então, assim, é um filme que daria para falar aqui durante horas. Recomendo muito assistirem a primeira vez o filme e depois ver com comentário em áudio do Carrington, porque ele vai mostrar, o Robert Carringer, aliás, ele mostra ponto a ponto as cenas que foram incluídas,
adicionais e o porquê o filme é revolucionário e porquê o filme é assim um monumento da história do cinema. Vale muito a pena. No mesmo disco, não por acaso, nós colocamos o É Tudo Verdade. É Tudo Verdade é o documentário de 93, tá? Que ele resgata, é muito importante, 3 especialistas no Orson Welles. O Richard Wilson, que era um colaborador direto do Orson Welles, amigo pessoal e colaborador. O Bill Crumb, que é um crítico de cinema, inclusive dá o depoimento que está nos extras. E a Myron Mason, eles fazem o quê? Eles pegam, em 85 foi descoberta lá nos Estados Unidos, os filmes, as películas que tinham, teoricamente estavam perdidas, com parte do que foi o documentário inacabado do Orson Welles, feito durante, que aconteceu o quê? Que isso é muito importante destacar. Quando ele estava fazendo Soberba, ele estava atuando no Jornada do Pavor, que foi dirigido pelo Norman Foster, ele também co-dirigiu, e ao mesmo tempo ele vem para o Brasil, toda uma história aí da questão da Segunda Guerra, para poder filmar a tempo o Carnaval e fazer um documentário que era para promover a relação de amizade entre Brasil e Estados Unidos. Só que as coisas não saem como previsto, e a Welles, inclusive, nunca consegue acabar esse filme. E chega um momento dramático em que ele não tem mais dinheiro, não tem mais financiamento, ele fica com uma câmera silenciosa, quase sem equipe, e ele decide fazer o filme assim no peito e faz uma coisa extraordinária. Esse documentário resgata toda essa história que eu estou contando aqui muito rapidamente. Tem depoimento do Grande Otelo, tem depoimento do Peri Ribeiro, depoimento dos figurantes, dos parentes dos pescadores, mas o que eu destaco são as sequências que estão recuperadas nesse documentário. A sequência primeira é o Bonito, que é uma sequência feita no México pelo Norman Foster, que é o diretor de segunda unidade do Welles, e o mais importante, a sequência que o Welles filmou no Rio de Janeiro, do Carnaval em Technicolor, que é uma sequência extraordinária, mas o mais bonito mesmo, que emociona, é o 4 Homens em uma Jangada, é um segmento maior de mais de meia hora, tá? Que é uma obra-prima do cinema, assim, uma linguagem poética, ele uma dimensão trágica aos personagens daquela gente pobre, simples, humilde, que são ele recria, na verdade, como se fosse um tom de semi-documentário, porque tem uma narrativa ficcional lá, de recriar a jornada dos jangadeiros do Ceará para ir até o Rio de Janeiro em luta dos direitos, né, em serem recebidos lá pelo Getúlio Vargas. Então é um filme, é um deslumbre visual, olha, lembra muito o Flaherty, Robert Flaherty, o documentarista, lembra até Tabu do Murnau, antecipa o Terra Treme do Visconti. É uma grande pérola e é uma emoção ver esse filme, fico muito feliz de ter lançado e está muito bem casado com Soberba. Aí depois disso nós temos o Dama de Xangai, tá? O Dama de Xangai é o filme que o Welles realiza em 48, convidado de última hora para fazer o filme. Tem a comentário em áudio do Peter Bogdanovich, que fala muito bem, tem um making of muito bom de 20 minutos, tá? E é muito importante, essa é uma inédita versão restaurada, que foi em 4K, tá muito melhor que a anterior lançada no Brasil pela Columbia. Então é um outro filme que vocês vão ver aqui, né? É o filme do Welles, o filme mais noir do Welles, inclusive é um dos grandes filmes noir, né? Assim, tem narrativa em off, tem a femme fatale, tem a ideia daquela pessoa que na verdade comete um erro e paga por esse erro, a ideia do sexo, da sexualidade e do crime. Então tem todas as questões do filme noir estão muito bem colocadas aqui. E é um filme também que foi cortado à revelia pelo Welles, pelos produtores. Não é o corte que o Welles desejava. O Welles não aprovava, sobretudo, o uso da música, que é uma música bem melô, né? Uma música romântica que o Welles não gostava. Mas mesmo cortado, mesmo não sendo como o Welles queria, é um grande filme, né, com grandes sequências, como todo mundo sabe, a sequência dos espelhos no final, né, que foi até homenageada depois na Operação Dragão com Bruce Lee. Tem a sequência do parque, que foi muito cortada, mas é uma sequência extraordinária, que antecipa um pouquinho essa sequência do espelho, faz parte da sequência do espelho. Então é um grande filme e tem toda a história da Rita Hayworth, que era casada com o Welles na época, tentou fazer uma reconciliação, depois se separaram, e corta o cabelo dela, pinta de loiro. Então é um filme que tem muita história para contar. Aí tem um outro filme noir do Welles, que também está na coleção, que é o Grilhões do Passado, conhecido também como Mr. Acardin ou Confidential Report, né? Que é um filme do Welles feito na meados da década de 50, é um filme do Welles dos mais rebuscados. Então aqui é uma aula de angulação de câmera, sabe que o Welles sempre fazia, era um mestre nisso, plano plongé e o contra plongé. Plongé de cima para baixo, contra plongé de baixo para cima. Esse filme é quase todo filmado em contra plongé, né? É muito interessante porque é sobre um magnata misterioso, que é o próprio Welles, né? Que está em conflito com o passado.
Aí tem toda uma citação das pinturas do Goya, do Ensor, uma sequência de festas extraordinárias. E aí destacar importante que o Truffaut adorava esse filme e ele falava que era um dos filmes mais subestimados que ele conhecia. É um belo filme do Wells, vale muito a pena revê-lo nessa cópia restaurada. Aí depois nós temos O Processo, que é um filme já da década de 60, né, que o Wells vai fazer com Anthony Perkins, está muito bem no papel, uma adaptação do Kafka, em que o Wells traduz toda a estética do absurdo do Kafka através da mise-en-scène, do uso do cenário, né, de perspectivas, né, e muito bem, a música, o uso da música do Albinoni, tem aquele prólogo, que é um prólogo extraordinário, está muito bem colocado no filme, né, e o próprio Wells também trabalha, ainda tem a Jeanne Moreau, então é um belo filme, está restaurado e tem uma cena excluída nos extras. Aí tem, para muitos, o maior filme do Wells, né, junto com o Cidadão Kane e Soberba, que é o Verdades e Mentiras, que já é o final da carreira do Wells, é um documentário ensaio, um filme totalmente inusitado, você não imagina, você pode ler várias vezes a sinopse, você nunca vai estar pronto para o que é o filme. Que na verdade, tipo, colocou na sinopse, é um falso documentário sobre um falsário biógrafo de outro falsário. O Wells, na verdade, no final da vida, ele faz um documentário ensaio sobre o Eumir de Rory, que é um pintor, que era um falsário, né, um famoso falsário de pintor, que foi biografado pelo Clifford Irving, que também era um falsário, que fez uma biografia falsa do magnata Howard Hughes, aquele mesmo que filmou lá em Hollywood, grande maioria de Hollywood, que foi mostrado no Aviador do Martin Scorsese. Então é muito interessante, é uma aula de montagem, uma das montagens mais incríveis. Ainda tem uma história com a Oya Kodar, que é depois que virou a viúva do Orson Welles. Então é um filme que vale muito a pena, dá muita discussão, grande filme do Wells. Aí então encerra essa caixa, aí nós vamos ter a outra caixa do Wells, essa não é exclusiva, é vendida para todo o mercado, que é Shakespeare por Wells. É um destaque com 3 filmes em 2 DVDs, uma edição limitada com 4 cards, quase 2 horas de extras e todas em inéditas versões restauradas, inclusive o Macbeth, que nós já tínhamos lançado há muitos anos, né? Essa cópia está melhor, inclusive é uma nova restauração. O Macbeth, inclusive lá atrás eu fiz a tradução, né? Então eu trabalhei muito de perto com esse filme. E uma coisa que me chamou muita atenção é como o Wells faz o filme. Ele, na verdade, ele reordena as cenas. Ele trabalha com os diálogos shakespearianos, mas ele reordena de maneira muito criativa a peça do Macbeth. E é muito cinematográfico. Prova do gênio do Wells. Pegar em pouco mais de 20 dias em estúdio, com dinheiro de pinga, aproveitando o cenário do filme de faroeste, com a trupe do Mercury Theatre, que é a companhia teatral dele na época, ele faz uma grande adaptação do Macbeth, que está no mesmo nível do Trono Manchado de Sangue, por exemplo, que é a adaptação do Kurosawa e do Macbeth do Polanski. Aí nós temos o Otelo, que é o meu favorito, na minha opinião, um dos maiores filmes lançados pela Versátil esse ano, que é um filme genial, de plano do início ao fim. Palma de Ouro no Festival de Cannes, esse filme foi cortado, mutilado, foi perdido, foi só ser recuperado, reconstituído e restaurado na década de 90. E é essa versão restaurada que tá linda, que tá nesse DVD, tá? É um filme de criatividade, como eu falo pra vocês, o Wells, totalmente inspirado, ele faz essa fusão entre um cinema puramente visual e o texto teatral shakespeariano. Então ele mantém as duas coisas, ao mesmo tempo é um filme teatral e extremamente cinematográfico. Uma atuação brilhante do Wells no papel de Otelo, e eu destaco sempre o Michael McLeamore, né, que está fantástico como Iago, porque afinal de contas o Otelo é tanto sobre Iago como o Otelo, os dois são protagonistas, né? Então é um grande filme. Aí também temos o terceiro e último filme shakespeariano do Wells, que é o Falstaff, O Toque da Meia-Noite, que é um filme dele já feito nos anos 60, uma coprodução espanhola. Tem John Gielgud, tem a Jeanne Moreau também, e é um belíssimo filme, com uma grande atuação de Wells com o personagem Falstaff, que é um personagem que é ao mesmo tempo trágico, ao mesmo tempo cômico e ao mesmo tempo patético. Ele, na verdade, ele reúne, para montar esse filme, trechos de várias peças do Shakespeare. Henrique IV, as duas partes, Ricardo II, Henrique V e diálogos das Alegres Comadres de Windsor. Então é um filme extraordinário, a sequência de batalha, eu destaco, é muito boa, e a sequência final, né, com uma atuação assim luminosa do Wells. Então uma grande caixa. Aí o outro destaque desse mês, agora saindo um pouquinho do Wells, nós vamos para um quarto volume de uma coleção de muito sucesso da Versátil, filme noir, né? O importante dessa caixa, que essa caixa, como as outras, sem dúvida, são 6 filmes em 3 DVDs,
vem com os cards, muitos extras, mas o mais interessante é que é uma caixa bem temática. Todos os filmes, de certa maneira, estão relacionados com o macartismo, né? Porque, na verdade, há uma relação muito forte entre macartismo e filme noir, no sentido que muitos dos realizadores, sejam roteiristas, produtores, diretores e atores do filme noir, eram envolvidos socialmente, eram liberais de Hollywood que foram perseguidos por suas afinidades ideológicas e muitos foram exilados e entraram na lista negra. Essa caixa mostra isso nos filmes e nos extras, inclusive com um curta muito raro que chama Os 10 de Hollywood, que mostra aqueles que foram condenados pela lista negra lá no Comitê de Atividades Anti-Americanas do McCarthy. Então vamos começar pelos filmes. No disco 1 temos o grande filme da caixa, que é o Rififi, do Jules Dassin. Nós já tínhamos lançado Sombras do Mal no filme Noir 3, agora trazemos o Rififi, e é legal porque o Rififi ele faz parte da Santíssima Trindade dos heist movies, dos filmes de assalto. Lançamos O Segredo das Joias, com Bogart, do John Huston, no volume 3. Aí temos o Rififi, logo depois um outro, quem sabe, a gente vai lançar no futuro, que é o Grande Golpe do Kubrick. Então eles formam a Santíssima Trindade, e digamos que o time B, nós já lançamos o Círculo Vermelho do Melville, que é extraordinário também, e o Homens em Fúria, do Wise, está nesse disco aqui, está nessa coleção no filme Noir, volume 4. Então é muito bacana a sequência de assalto do Rififi, 27 minutos, sem som, né, sem diálogo, é uma aula de cinema, uma aula de direção, tanto que o Dassin ganha o prêmio de direção em Cannes por esse filme. Eu destaco que não é só essa sequência, o filme todo, né? A morte do delator, que é interpretada pelo próprio Dassin, é uma sequência extraordinária que o Dassin fala que ele estava filmando aquela sequência pensando no macartismo, nas pessoas que sofreram perseguição na época. E tem o Jean Servet, que faz o Tony Le Stéphanois, uma grande atuação no papel protagonista. Então é um belíssimo filme. No disco, mesmo disco, Por Amor Também Se Mata, uma das pérolas da caixa, que tem o produtor Bob Roberts, o roteirista Dalton Trumbo, o diretor John Barry e o ator John Garfield, todos entraram na lista negra. Então o filme é realmente bem do macartismo. A fotografia do James Hong Howe, um gênio da fotografia, que fez também o Corpo e Alma. Destaco muita atenção, a grande atuação do Garfield, que vive como se fosse um animal enjaulado, né, em constante paranoia. A tensão sexual entre ele e a Shelley Winters. E é o primeiro filme de família refém de Hollywood. Depois teríamos Horas de Desespero com Bogart, e mais recentemente tem vários, né, como Quarto do Pânico com a Jodie Foster. É um final marcante do filme, presta atenção na alegoria, na bela sequência como é encenada no final. Aí no disco 2 temos o Corpo e Alma, que é o primeiro grande filme de boxe de Hollywood. Depois teria Um Punho de Campeão, tantos outros filmes importantes marcados pela Sarjeta, Touro Indomável. E esse é o primeiro grande filme. É a estreia do Robert Rossen, um diretor muito bom. O roteiro do Abraham Polonsky, que vai filmar o Corpo e Alma, que é o Força do Mal, que está na mesma caixa. John Garfield também estrelando. Esse filme que marcou a ascensão dele ao estrelato. Um ator que antecipa aí o Marlon Brando, um grande ator. Ele faz um boxeador seduzido pelo submundo do crime, dividido entre o corpo, né, que é o dinheiro fácil, né, e a alma, né, que é a moral e a integridade. E a sequência do boxe final é extraordinária. É uma sequência assim das melhores, com certeza, naquele momento em Hollywood. Tanto que o Scorsese homenageou, usou muito no Touro Indomável. É uma citação direta dessa sequência. Então vale muito a pena. É um filme restaurado, tem depoimento nos extras, uma versão linda. Aí tem o Força do Mal no mesmo disco, perfeitamente casando. O Polonsky tinha feito o roteiro do Corpo e Alma, fez sucesso. Aí ele dirigiu o Força do Mal com a mesma equipe praticamente. John Garfield de novo. É um filme do Polonsky, é o filme no ar com mais comentário social que tem. É um filme super sobre a questão do mundo corrompido pelo dinheiro, pela sordidez do dinheiro. É muito interessante que é um advogado do crime, né, que é o personagem do John Garfield. Tem a sequência do Bark com o irmão dele, que é uma sequência extraordinária, presta atenção. E o Scorsese adora esse filme por várias razões. Tem uma apresentação dele no DVD. E destaco muito o final. Presta atenção na alegoria do final, o que acontece com o personagem de John Garfield. No disco 3, nós temos outra pérola da caixa, Redenção Sangrenta, The Breaking Point. É um dos grandes filmes do Michael Curtiz, que é um diretor injustiçado. O pessoal só lembra dele pelo Casablanca, mas ele fez ainda, no destaque, Alma em Suplício, que é fantástico, Os Comancheiros, e esse é um dos grandes filmes dele. Foi engavetado pela Warner, porque o pessoal da Warner não lançou direito, porque o John Garfield já estava envolvido, já estava sendo perseguido pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas, pelo macartismo, e eles fazem um lançamento, engavetam, e o filme
fica esquecido na história. Hoje está sendo resgatado em versão restaurada e é reconhecido como obra-prima noir, como merece. Tá? É a mesma adaptação de um mesmo conto que deu origem a Uma Aventura na Martinica do Howard Hawks, tá? É um conto do Hemingway, e uma grande atuação do Garfield. Presta atenção no rosto dele, no drama que esse personagem vive, desse loser que ele vive, que ele interpreta. E o final é de cortar o coração de qualquer pessoa, um grande final, uma grande cena do Michael Curtiz, vale muito a pena. Aí nós temos o Homens em Fúria, outra pérola da caixa, essa caixa é uma caixa de pérolas, né? Filme inédito, Robert Wise, final já em 1959, final do ciclo noir, é um filme de assalto como o Rififi, né? E na verdade é muito interessante que é um assalto que vai dar, não é nenhum spoiler, tem um problema que envolve o racismo. E o roteiro é do Abram Polonsky, que é o Blacklisted. Tá? É um filme que é adorado pelo Jean-Pierre Melville, com muita razão, e com grandes atuações do Harry Belafonte, né, que é o ator negro mais importante depois do Sidney Poitier daquele período, e o Robert Ryan, né, que é um grande ator do ciclo noir. Então vale muito a pena, uma pérola grande da caixa aí. Nós temos aí depois O Sacrifício, uma edição especial limitada, e o bacana é, nós lançamos o Solaris em edição especial limitada com cartaz. Esse é o mesmo caso, é uma edição especial limitada, também traz um cartaz para você poder colocar em casa. É um DVD duplo, um digistack muito bonito, o filme está numa versão restaurada, está lindíssima. Nunca vocês viram o Sacrifício com tanta qualidade aqui no Brasil, tá? E tem um documentário dirigido por Andrei Tarkovsky, o assistente de direção do Tarkovsky na época, ele filmou os bastidores, um documentário de quase 100 minutos, que mostra toda a criação do Tarkovsky, todo o processo de criação do filme, a gênese do filme. Então é um belíssimo material e é um grande filme do Tarkovsky, o último filme da carreira dele, um filme testamento, e realmente um dos grandes trabalhos dele, e é um prazer lançá-lo aqui pela Versátil. Aí, dando continuidade aos lançamentos aí do mês, nós temos os lançamentos exclusivos com a Cultura, que são 2 importantes animes, né? Uma obra-prima do Isao Takahata, muito pedida por vocês, que é O Túmulo dos Vagalumes, que é um filme, na verdade, que a animação foi feita pelo Estúdio Ghibli, mas produzido para a editora que tinha publicado o livro no qual o filme se baseia, que é um livro, na verdade, sobre a história de 2 crianças, né, lá durante a Segunda Guerra no Japão, antes e logo depois da bomba. É um filme muito poético, muito bonito, que não foge de um registro realista, um registro duro sobre aquela realidade. E é, com toda razão, como Roger Ebert aponta, várias pessoas apontam, um dos grandes filmes realizados sobre a Segunda Guerra. Então, e é uma obra-prima do Takahata, que é, junto com o Hayao Miyazaki, os 2 grandes gênios da animação japonesa, né? E agora, inclusive, vocês puderam ver, uma outra empresa lançou o belíssimo Conto da Princesa Kaguya, né? E o Takahata continua produzindo até hoje, e esse filme tá lindíssima cópia, tá, gente? Blu-ray e DVD, com muitos extras, a edição avulsa. Ano que vem a gente lança o Estúdio Ghibli Volume 3, não com esse filme, vão ser outros filmes, é bom destacar isso. Aí nós temos também O Game Pés Descalços, que é também sobre o mesmo tema, claro que o foco aqui é muito mais na bomba de Hiroshima em si, e nos efeitos devastadores, é um desenho muito mais pesado, muito trágico, do que O Túmulo dos Vagalumes. O legal desse DVD é que ele reúne as 2 partes do game. A primeira parte é lançada em 83 e a segunda parte é lançada em 86. Então você está levando 2 desenhos em um DVD. É baseado no mangá autobiográfico do Keiji Nakazawa, lançado aqui pela Conrad com muito sucesso, hoje usado inclusive em escola, né? E é muito bom. A primeira animação é uma obra-prima da animação japonesa, primeira parte, vale muito a pena, é um registro assim, sem piedade do que foi aquele período na história do Japão. Não recomendo assistir com criança, é um desenho bem pesado, vale muito a pena. E 2016 começa com tudo, com um excelente pacote em janeiro. Teremos A Arte de Brian De Palma, uma edição limitada com 4 cards e inéditas versões restauradas de Um Tiro na Noite, O Fantasma do Paraíso e Irmãs Diabólicas, e mais de 2 horas de extras. Aí teremos ainda um outro Arte D, A Arte de Federico Fellini, uma edição limitada com 4 cards, com venda exclusiva para a Livraria Cultura, com inéditas versões restauradas de Satyricon, Roma e A Voz da Lua, além do documentário Tchau Federico sobre os bastidores de Satyricon. Para fechar o mês, teremos 2 coleções do cineasta brasileiro Silvio Bach. Há o lançamento, que é a Cinemateca Silvio Bach Volume 2, um digistack com 6 filmes em 3 DVDs. Os filmes são O Contestado, Restos Mortais, O Universo Graciliano, Lost Zweig, Lance Maior, República Guarani
e Revolução de 30. E faremos um relançamento promocional em tiragem única de Cinemateca Silvio Bach Volume 1, com os filmes, 6 filmes em 3 DVDs. O Aleluia Gretchen, Rádio Auriverde, A Guerra dos Pelados, Guerra do Brasil, Cruz de Souza, O Poeta do Desterro, Índio do Brasil. Boas festas e obrigado por terem participado desse ano histórico da Versátil, no qual lançamos mais de 150 filmes. Isso só foi possível graças ao apoio de vocês que amam cinema como nós. Muito obrigado e até 2016.